O ciúme é um sentimento comum entre casais e não há nada de errado se ele se manifesta de forma esporádica e discreta. O problema é quando o sentimento se torna doentio e quer controlar a pessoa amada ou externar o desejo de posse sobre essa pessoa. Este é o gatilho para a violência doméstica, como a gente viu no caso do pai que matou 2 filhos e tirou a própria vida para atingir a mulher em Goiás. O ciúme, na sua face mais sombria, é o tema de hoje do quadro O que eu faço, doutor? O doutor Vicente Gomes, que já nos faz companhia. Bom dia, seja muito bem-vindo. Boa semana. Olá, Ângela, bom dia. Muito bom dia a você que nos acompanha. E abrir a semana falando de um assunto, de um tema, de um sentimento que está em todos nós, seres humanos, que é o ciúme. Mas esse ciúme doentio que diz que por proteção mata, judia, traz sofrimento. Onde é que está o alerta, doutor Vicente? Pois é, Ângela, como você mencionou, ciúme é um sentimento que é normal, que é natural, significa um cuidado a mais, um carinho, um gostar. Agora, quando ele começa a ultrapassar ali o limite daquilo que é saudável, começa a gerar problemas, né, sofrimento para a pessoa que sente ciúme e para as pessoas que estão em volta, e aí isso começa a gerar uma situação bem problemática. A gente tem que ter cuidado no seguinte sentido, que, por exemplo, a mulher, quando ela está diante de um relacionamento onde aquela pessoa, ela vem com aquele controle excessivo, de estar querendo sempre estar checando ali mensagens, obrigando senha do celular, localização de onde está, manda uma foto, roupa, proíbe contato com amigos, com familiares. A pessoa tem que ficar em alerta e principalmente quando há uma postura, quando há uma atitude agressiva. Nada justifica a agressão desse sentido. E aí é onde a mulher tem que ter aquele posicionamento, daquele alerta de tomar aquele cuidado. Por quê? Porque isso pode gerar problema. E quando a mulher ela passa por esse sofrimento, a gente não pode julgar. Cada pessoa tem a sua situação, tem a sua condição. Mas tem mulher que ela acaba, às vezes, também por uma certa dependência emocional, até a própria dependência financeira também, persistindo naquele padrão de relacionamento tóxico que faz ela sofrer bastante e que, infelizmente, a tendência é uma violência extrema, podendo chegar aí ao feminicídio. E quando a gente fala desse caso que foi registrado recentemente em Goiás, que esse ciúme partia do homem para com a mulher e para atingir essa mulher, os filhos foram mortos, né? E depois ele praticou o suicídio. É uma situação extremamente chocante para a sociedade. O que a gente tem que tirar de ensinamento de uma situação como essa, de um problema como esse? A mulher ela tem que perceber e tem que tomar atitude no momento certo de se distanciar daquela pessoa. Com certeza ela já vinha demonstrando um padrão de agressividade. Isso na realidade não tem nada a ver com como as pessoas falam, é amor que é demais. Não, isso é ódio, isso é controle. Aquela pessoa ela odeia tanto que ela é capaz de fazer uma atrocidade dessa, tá? A partir do momento que ela envolve, inclusive outras pessoas, como filhos, como se filhos fossem a extensão do seu poder, como se fosse um instrumento de vingança, isso é uma pessoa totalmente comprometida, mentalmente, energeticamente, espiritualmente. Então, assim, a mulher ela tem que se afastar, tem que pedir ajuda. E aquela pessoa, por exemplo, o homem, que está passando por um padrão ali de uma reatividade diferente, que não está conseguindo manter ali um autocontrole, um equilíbrio, e ele percebe que aquilo está exagerado, tem que procurar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, porque muitas vezes tem relação com quadros de um transtorno de humor, de um transtorno de personalidade, que precisa ali de uma medicação para controlar aquele impulso. Doutor Vicente, quando a família ela deve de fato ser essa ponte também de fortalecer ou esse homem ou essa mulher que tem esse ciúme excessivo? Ela pode ajudar? A família pode ajudar? Pode ajudar quando há aquele entendimento que a pessoa precisa de ajuda. Não no sentido, por exemplo, quando o agressor, ele comete aquela agressão e de repente ele volta, faz aquela falsa lua de mel, envolve a mulher e começa a praticar novamente. Infelizmente, esse tipo de atitude que é reincidente,
lamentavelmente, mas dificilmente ela tem uma possibilidade de ter ali uma solução. Agora, a gente precisa também falar no sentido da prevenção. Essas pessoas, elas têm reflexo de trauma dentro de casa, de violência dentro de casa. Por isso que a gente precisa cuidar do nosso ambiente familiar, com paz, com amor, com carinho, com dedicação, para que aquela pessoa, aquela criança, ela não vá crescendo ali naquele ambiente, tá, de agressividade, dela achar até que é normal um ato agressivo. Então tem que ter muito cuidado com a nossa educação com os nossos filhos. E esse ciúme, ele já pode dar alguns sinais ali sutis logo no início de um relacionamento? Pode, com certeza. A partir do momento que aquele padrão de controle, de querer controlar a vida da companheira... Às vezes até com aquele sorrisinho, aquele pedido com um sorrisinho assim de canto de boca. Eu acho melhor você não ir com essa roupa. Eu acho melhor a gente deixar para ir outro dia, porque vai ter muita gente. Tudo isso pode ser sinais? Pode ser sinais. Agora a gente tem que entender exatamente que o quê? Que aquele cuidado, algo quando é um carinho, uma demonstração ali de um cuidado, ok. Mas a mulher percebe, ela sabe, né, que aquilo persiste, que tem algo a mais, que é um padrão excessivo, que tem violência, que tem agressividade, principalmente quando tem a justificativa, às vezes, do álcool. Ah, faz assim porque ele estava, né, sob efeito de álcool, sobre alguma substância. Então tem que ter muito cuidado, procurar se distanciar, ajuda médica, ajuda psicológica. Doutor Vicente, obrigada. É um tema que a gente precisa falar, porque muitos casos de violência, principalmente violência contra a mulher, elas acontecem tendo aí o ciúme como a motivação. Então, a gente tem cada vez mais que policiar a nós mesmos e estar de olho também quem está ao nosso redor e tentar de alguma forma ajudar para que esse sentimento, que é bom quando ele vem, como o senhor mesmo colocou, com cuidado, com zelo, né? Até fortalece muitas vezes uma relação, que ele venha da forma correta e não traga dor nem sofrimento como a gente tem registrado por aqui. Obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade sempre, uma semana leve, abençoada, que Deus nos proteja. Uma ótima semana. Obrigada. Tchau, tchau.